Brasil vive um dia que mistura política, justiça e economia. Em poucas horas, um artigo do presidente no New York Times, uma ausência importante na CPMI do INSS e um Congresso fervendo por causa da anistia. Vou explicar o que aconteceu, por que importa e quais são as consequências práticas para o país. Eu sou Maria e esse é o Atualiza Direita. Lula no New York Times. No domingo, 14 de setembro, o presidente publicou um artigo no New York Times afirmando que soberania e democracia são inegociáveis. No texto, ele buscou reforçar a narrativa de que o processo judicial ocorrido no país segue a Constituição e atacou interpretações externas do episódio político-jurídico recente. O que isso significa na prática? Primeiro, é uma tentativa de projetar um recado internacional, mostrar que o governo tem controle do discurso exterior. Segundo, acende um jogo diplomático. O Brasil está lidando com medidas como o tarifaço imposto por autoridades estrangeiras, que o governo considera mais político do que técnico. Isso tem impacto imediato em diplomacia e comércio. Quando o executivo se posiciona internacionalmente dessa forma, setores exportadores e parceiros avaliam riscos políticos e podem reagir, com tarifas, revisões de acordos ou cobranças a respeito da estabilidade institucional. Careca do INSS e a CPMI, o personagem conhecido como Careca do INSS, investigado por um esquema de fraudes em benefícios, cancelou o depoimento na CPMI marcado para hoje. Isso gera duas leituras principais. Uma, legal, pode ser manobra defensiva do investigado e da defesa, questões processuais ou de estratégia jurídica, prorrogação, acordos, reuniões com advogados. 2. Política. A ausência alimenta narrativas de blindagem ou proteção, que podem fomentar descrédito público nas instituições se não houver transparência. Para o público, menos esclarecimento imediato sobre os detalhes das fraudes. Para o Congresso, pressiona relatórios e pedidos de convocação adicional. Para a opinião pública, tende a aumentar o desgaste político se for percebido como falta de responsabilização. Pauta da anistia. Versões, números e disputa política. No centro das discussões legislativas está a proposta de anistia. Há duas frentes claras. Uma articulação por anistia ampla, defendida por parcela da oposição, e outra proposta light, que alguns no Congresso querem aprovar, e que poderia excluir crimes relacionados a atos específicos, como os do ex-presidente. Uma pesquisa Datafolha mostrou que 54% da população rejeita anistia a figuras como Bolsonaro. E isso cria um dilema político. Aprovar uma anistia ampla corre o risco de choque com a opinião pública. Aprovar uma versão restrita pode gerar acusações de justiça seletiva. Jurídica e constitucionalmente, a anistia não é simples. Depende do alcance. Crimes políticos, crimes comuns, e há riscos de inconstitucionalidade ou questionamentos no STF. No Congresso, o processo precisa passar por comissões antes da votação em plenário. O timing e o acordo partidário são decisivos. Tarcísio de Freitas e outras lideranças estão atuando nos bastidores. A anistia pode ser usada como instrumento de mobilização política, argumento de injustiça ou de reconciliação, mas também pode polarizar ainda mais. Resumo prático. O país vive turbulência política, debate sobre anistia, ausências em CPMI, tensões entre executivo e judiciário, ao mesmo tempo em que enfrenta sinais econômicos mistos, agro forte, indústria mais fraca. Isso cria incerteza política e econômica, que investidores e eleitores observam com atenção. Se curtiu o vídeo, salva para consultar depois e compartilha com alguém que quer entender o que está rolando sem rodeios.